Olá a todos! Se você está pensando em aprender Python ou se você começou a aprender Python há pouco tempo, você deve estar se perguntando o que você pode fazer com Python. Isso, na verdade, é uma pergunta meio traiçoeira para se responder, porque existem muitas aplicações para Python. Mas, com o tempo, eu percebi que existem 3 tipos principais de aplicações em Python. Neste vídeo, eu vou mostrar para você as 3 principais aplicações de Python. Python é uma poderosa linguagem de programação. Já existe há algum tempo, mas nos últimos 10 anos, o Python cresceu e se tornou uma das linguagens de programação mais populares disponíveis. E o Python é usado para muitas coisas, incluindo o rápido desenvolvimento de aplicativos, bem como scripts. A sintaxe do Python é simples e fácil de aprender e enfatiza a legibilidade, o que reduz o custo de manutenção do programa. O Python pode ser usado para processar texto, exibir números ou imagens, salvar dados, fazer cálculos e previsões e resolver problemas. Além disso, o Python é usado nos bastidores nos processos que permitem ver o que você vê nos seus dispositivos. Os programadores que amam Python são atraídos pela produtividade do Python. A implementação do Python permite que os programadores testem e depurem com eficiência. A popularidade do Python cresceu exponencialmente e continua a crescer. Muitos aplicativos e plataformas da web usam Python, incluindo o mecanismo de pesquisa do Google, o YouTube, a Bolsa de Valores de Nova York e até a NASA. Então, como você pode ver, o Python é uma ferramenta poderosa que possui aplicativos em muitos setores. Uma das melhores coisas do Python é que é fácil aprender. E por isso, tornou-se uma das linguagens de programação mais ensinadas nas universidades. O motivo é que o Python possui uma sintaxe simples, que o torna especialmente adequado para quem está aprendendo a codificar pela primeira vez. Além disso, o Python é importante nos campos de ciência de dados e aprendizado de máquina. Para ajudar você a entender por que você deve usar o Python, quero apresentar meus 7 principais motivos. Primeiro, o Python permite o código legível e de fácil manutenção. O Python também suporta múltiplas abordagens de programação. Python é compatível com todos os principais sistemas operacionais. E o Python possui uma biblioteca padrão robusta que contém muitos códigos reutilizáveis. Você pode usar muitas estruturas e ferramentas Python de código aberto para economizar tempo ao programar. Python permite que você desenvolva software complexo. Por exemplo, muitos desenvolvedores de Python usam o Python para realizar tarefas em inteligência artificial, bem como no processamento de linguagem natural. E, finalmente, o Python facilita o código e o teste do código simultaneamente por meio de uma abordagem conhecida como desenvolvimento orientado a testes. Então, como você pode ver, existem muitas boas razões para usar o Python e estou entusiasmada para você aprender mais. Bom, Python tem várias aplicações poderosas, mas com certeza as principais aplicações do Python são desenvolvimento web, ciência de dados e scripts. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Primeiro, vamos falar sobre desenvolvimento web. O
O desenvolvimento web se refere às tarefas associadas ao desenvolvimento de sites para hospedagem via internet ou intranet. O processo de desenvolvimento da web inclui design da web, desenvolvimento de conteúdo da web, scripts do lado do cliente e do lado do servidor e configuração de segurança da rede, entre outras tarefas. O desenvolvimento web também é conhecido como desenvolvimento de sites. Desenvolvimento web é a codificação ou programação que permite a funcionalidade do site, de acordo com os requisitos do proprietário. Ele lida principalmente com a marcação de codificação e escrita. O desenvolvimento web varia desde criação de páginas de texto simples a aplicativos complexos baseados na web, como aplicativos de redes sociais e aplicativos de negócios eletrônicos. Framework Web é uma estrutura de software projetada para suportar o desenvolvimento de aplicativos web, incluindo serviços web, recursos web e APIs web. Os frameworks web fornecem uma maneira padrão de criar e implantar aplicativos web na internet. Os frameworks web visam automatizar a sobrecarga associada às atividades comuns executadas no desenvolvimento web. Por exemplo, muitos frameworks web fornecem bibliotecas para acesso a bancos de dados, estruturas de templates e gerenciamento de seções, e geralmente promovem a reutilização de código. Embora eles geralmente visem o desenvolvimento de sites dinâmicos, também são aplicáveis a sites estáticos. Os frameworks web baseados em Python, como Django e Flask, tornaram-se bastante populares para o desenvolvimento da web. E essas estruturas ajudam a criar código que é executado no servidor. Django é um framework web gratuito e de código aberto, escrito na linguagem de programação Python e usado por milhões de programadores todos os anos. Sua popularidade se deve à sua facilidade de uso, tanto para iniciantes quanto para programadores avançados. Django é robusto o suficiente para ser usado pelos maiores sites do mundo, como Instagram, Pinterest, Bitbucket, Disqus, mas também flexível o suficiente para ser uma boa escolha para os estágios iniciais de startups e prototipagem de projetos pessoais. Um framework web é uma coleção de ferramentas modulares que abstrai grande parte das dificuldades e repetições inerentes ao desenvolvimento da web. Por exemplo, a maioria dos sites precisa da mesma funcionalidade básica: a capacidade de conectar-se a um banco de dados, definir rotas de URL, exibir conteúdo em uma página, lidar com a segurança corretamente e assim por diante. Em vez de recriar tudo isso do zero, os programadores, ao longo dos anos, criaram frameworks web em todas as principais linguagens de programação: Django e Flask em Python, Rails em Ruby e Express em JavaScript, entre muitas outras. Django inclui suporte imediato para tarefas comuns do desenvolvimento da web, como autenticação de usuário, templates, rotas e visualizações, interface de administração, segurança robusta, suporte para múltiplos back-ends de bancos de dados e muito mais. Essa abordagem permite que os desenvolvedores da web se concentrem no que torna um aplicativo da web exclusivo, em vez de reinventar a roda toda vez para obter funcionalidades padrão e seguras dos aplicativos da web. Por outro lado, vários frameworks populares, principalmente o Flask no Python e o Express no JavaScript,
adotam uma abordagem de microframework. Eles fornecem apenas o mínimo necessário para uma página da web simples e deixam ao desenvolvedor instalar e configurar pacotes de terceiros para replicar a funcionalidade básica do site. Essa abordagem fornece mais flexibilidade ao desenvolvedor, mas também gera mais oportunidades de erros. Por isso, eu recomendo Django se você preza por desenvolvimento rápido e seguro. Vamos falar agora sobre ciência de dados, que inclui também o aprendizado de máquina e a visualização de dados. O aprendizado de máquina é uma aplicação de inteligência artificial, IA, que fornece aos sistemas a capacidade de aprender e melhorar automaticamente a partir da experiência, sem ser explicitamente programado. O aprendizado de máquina se concentra no desenvolvimento de programas de computador que podem acessar dados e usá-los para aprender por si mesmos. O processo de aprendizado começa com observações ou dados como exemplos, experiência direta ou instrução, a fim de procurar padrões nos dados e tomar melhores decisões no futuro com base nos exemplos que fornecemos. O objetivo principal é permitir que os computadores aprendam automaticamente, sem intervenção ou assistência humana, e ajustem as ações de acordo. Alguns exemplos de aplicações seriam sistemas de recomendação, como o YouTube, a Amazon e Netflix, reconhecimento facial e o reconhecimento de voz. Python possui bibliotecas que são úteis no aprendizado de máquinas. Algumas bibliotecas Python que são muito usadas no aprendizado de máquina são o Scikit-learn e o TensorFlow. Python também possui as ferramentas para criar visualizações de dados e realizar análises de dados. Algumas bibliotecas Python usadas com frequência para visualização de dados são Matplotlib e Seaborn. A visualização de dados é a representação gráfica de informações e dados. Usando elementos visuais como tabelas, gráficos e mapas, as ferramentas de visualização de dados fornecem uma maneira acessível de ver e entender tendências, discrepâncias e padrões nos dados. No mundo do Big Data, ferramentas e tecnologias de visualização de dados são essenciais para analisar grandes quantidades de informações e tomar decisões baseadas em dados. Nossos olhos são atraídos por cores e padrões. Podemos identificar rapidamente vermelho do azul, quadrado do círculo. Nossa cultura é visual, incluindo tudo, desde arte e anúncios a TV e filmes. A visualização de dados é outra forma de arte visual, que chama a nossa atenção e mantém os olhos na mensagem. Quando vemos um gráfico, vemos rapidamente tendências e valores discrepantes. Se podemos ver algo, nós o internalizamos rapidamente. É contar histórias com um propósito. Se você já olhou para uma planilha massiva de dados e não conseguiu ver uma tendência, sabe o quanto uma visualização pode ser mais eficaz. É difícil pensar em um setor profissional que não se beneficie em tornar os dados mais compreensíveis. Várias áreas se beneficiam da compreensão dos dados, como governo, finanças, marketing, bens de consumo, indústrias de serviços, educação, esportes e assim por diante. Como a visualização é tão produtiva, também é uma das habilidades profissionais mais úteis a serem desenvolvidas. Quanto melhor você transmitir seus pontos visualmente, seja em um painel ou em uma apresentação de slides, melhor poderá aproveitar essas informações. Por fim, vamos falar de scripts.
Scripts normalmente se refere a programas pequenos feitos para automatizar pequenas tarefas. Um script Python é uma coleção de comandos em um arquivo projetado para ser executado como um programa. Obviamente, o arquivo pode conter funções e importar vários módulos, mas a ideia é que seja executado a partir da linha de comando ou de dentro de um shell interativo do Python para executar uma tarefa específica. Bom, essas foram as 3 principais aplicações para Python. Python pode fazer muitas outras coisas, como desenvolvimento de jogos e aplicações para desktop, mas ela não é a linguagem mais popular para esses tipos de aplicação. Uma linguagem mais popular para isso seria o Java. Python e Java são 2 linguagens de programação comumente usadas e quero ajudar a apontar algumas diferenças importantes entre as duas. O design do Python tem uma ênfase explícita na legibilidade do código, enquanto o design do Java enfatiza as dependências mínimas de implementação. E o Python facilita a manutenção da base de código limpa, legível e concisa. Os programadores se esforçam mais para manter o código Java organizado e sustentável. E Python e Java são linguagens de programação de alto nível. O Python é relativamente mais fácil para quem é iniciante em programação, e o Python é apenas mais fácil de entender. O Java tem uma curva de aprendizado mais acentuada. Agora, os desenvolvedores usam interpretadores Python específicos do sistema operacional para executar o código Python diretamente. Enquanto isso, a execução do código Java envolve um processo de 2 etapas. Primeiro, você compila seu programa Java, que codifica o código-fonte em um tipo de código de máquina chamado bytecode. Em seguida, você executa o programa, que converte o bytecode em código de máquina dependente da plataforma, para que o computador entenda o programa. Atualmente, o Python é a linguagem de programação preferida para aprendizado de máquina e ciência de dados. No entanto, o Java é usado para criar aplicativos móveis para a plataforma Android. Se você decidir entre usar Python e Java, compare os dois com base nas necessidades específicas do projeto em que está trabalhando e escolha a linguagem que melhor se adapte a essas necessidades. Agora, para finalizar, eu vou dar uma dica para quem está aprendendo Python ou vai começar a aprender. Use o Jupyter Notebook. O Jupyter Notebook é um aplicativo da web de código aberto que permite criar e compartilhar documentos que contêm código ativo, equações, visualizações e texto narrativo. Os usos incluem limpeza e transformação de dados, simulação numérica, modelagem estatística, visualização de dados, aprendizado de máquina e muito mais. Ele é um caderno dinâmico para você fazer suas anotações e ainda executar seus códigos em Python. Tudo no mesmo lugar e de forma organizada. A maneira mais fácil de instalar o Jupyter Notebook é instalando o Anaconda, que já vem com o Python e diversas bibliotecas, além, é claro, do Jupyter Notebook. Vamos agora para a tela do meu computador, que eu vou te mostrar como ele funciona. Vamos lá? Primeiro, então, a gente acessa aqui o site www.anaconda.com/distribution e aí a gente vai procurar qual que é o nosso sistema operacional. No meu caso aqui é o Windows, e aí a gente vai fazer o download aqui da última versão. Aí agora eu vou salvar aqui no meu computador e esperar fazer o download.
Agora que já acabou de baixar o pacote do Anaconda, a gente vai executar aqui o arquivo. Aqui é só a gente ir seguindo as instruções e apertando Next, I agree, Next, aí só ir até o final apertando Next e vai concluir a instalação. No caso aqui eu vou cancelar porque já está instalado no meu computador, mas é bem simples a instalação. Agora que já está instalado, aí você pode executar o aplicativo Jupyter Notebook no seu computador. Então, quando você executa o Jupyter Notebook, abre já essa janela aqui no seu navegador. Essa janela mostra todas as suas pastas que tem no seu computador para você escolher onde você vai criar seus arquivos. No caso aqui eu vou escolher essa pasta Documents, Python Scripts, e aqui dentro que eu estou armazenando todos os meus scripts em Python do Jupyter Notebook. Então, para criar um novo arquivo, eu venho aqui em New e clico em Python 3, e aí automaticamente vai abrir um arquivo do Jupyter Notebook. A primeira coisa que eu gosto de fazer é renomear o arquivo. Então, no caso aqui, eu vou colocar exemplo aula, só para eu poder identificar de que é esse arquivo. E aqui, quais são as duas coisas que eu uso? Eu uso o modo de code, que é para codificar mesmo em Python, e o modo de Markdown, que é para eu poder fazer minhas anotações. Por exemplo, eu quero 2 jogos da velha, significa que é um título nível 2. Aí eu vou colocar aqui que eu estou estudando sobre expressões aritméticas. Aí eu dou Shift Enter para poder executar. E aí automaticamente vai para o modo de código. Se eu quiser escrever alguma outra observação, eu posso voltar aqui por Markdown e eu colocar aqui, por exemplo, para eu saber o que é semelhante a matemática. Aí Shift Enter para executar. E agora eu vou fazer meu código em Python. Por exemplo, 3 mais 5, Shift Enter, e aí já executa. Aí se eu quiser fazer agora, trabalhar com comandos de entrada e saída de dados. No caso aqui, vamos fazer só o comando de saída. Shift Enter, e agora eu vou usar o print. Exemplo, Shift Enter, e aí imprimiu a palavra exemplo aqui para mim. Bom, se você está seguindo até aqui, você acabou de escrever seu primeiro pedaço de código em Python. Agora que você configurou o Jupyter, seu ambiente Python está pronto e você está pronto para mergulhar na codificação. Se você gostou, dá um like e clica em se inscrever para assinar o canal Casal Dev, porque eu e o Júlio estamos simplificando a programação para você desbloquear de uma vez por todas a habilidade de programar e se tornar um desenvolvedor fluente. E quando você se inscreve e toca o sino, badala esse sininho aí, você vai receber a notificação de vídeo novo quando nós simplificarmos a programação para você. E para finalizar, segue a gente lá no Instagram, @casal.dev. Lá nós postamos o nosso dia a dia como programadores, além de dicas, conceitos e tutoriais imperdíveis. Lá também vamos te avisar quando fizermos uma aula ao vivo. Lá você também vai conhecer nossos filhos, o André e a Débora. Então, vai lá no Instagram para a gente se conectar. Muito mais. @casal.dev.
Um grande abraço e assina o canal Casal Dev. Clica aí agora em inscrever-se. Então, a gente se vê no próximo vídeo para nós continuarmos simplificando a programação. Até mais!